Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal da Aliança Israelita Natsratim, seja no YouTube, seja diretamente no nosso site. Pra gente é de fato uma honra ter você por aqui. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não me conhece, meu nome é Radassa e de verdade é muito bom ter você aqui. Eu espero sinceramente que aquilo que a gente vai compartilhar, inclusive a meditação que nós iremos fazer, seja pela gente mesmo ou pelo Brasil, de fato surta um efeito propício na sua vida, tá ok? Bom, sem mais delongas, o Shem que a gente vai meditar hoje está lá em Tehilá Besorah Yehoshua, capítulo 12, tá? Perek 12, Passuk 32. Passuk é versículo, que diz assim: e o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que só há um Elohim e que não há outro além dele. Então, esse Shem que a gente vai meditar é o Shem Rodá, tá? As letras sempre da direita para a esquerda, a letra Rei, Vav, Dalet e Ain. Esse Shem, ele é o nosso tema de hoje, né? Desse Shem é o reconhecimento da verdade e a gratidão da luz, tá? Então, uma tradição simbólica desse Shem, né? Desse nome Rodá, ele é gratidão e reconhecimento da luz, tá? Luz em hebraico é Or, tá bom? Então, esse Shem, o Shem Rodá expressa o ato espiritual de reconhecer a verdade quando ela se manifesta. Essa é a parte importante, tá? Esse Shem, ele expressa um ato espiritual de reconhecer a verdade quando ela se manifesta. Então, e também, claro, né, é um movimento que une humildade, entendimento e luz revelada. Então, assim, é muito importante que a gente possa compreender dentro dessa referência que a gente leu, e eu vou fazer um paralelo dela, que para esse Shem, né, para que esse nome, Rodá, ele possa se manifestar, precisa haver também humildade. Por quê? Porque a gente precisa fazer um reconhecimento da verdade. E na nossa realidade, me permita a redundância, na nossa realidade atual, é muito difícil. Desculpa, não é difícil reconhecer a verdade. Difícil é assumir essa verdade. Consegue entender? Porque assim, as pessoas até reconhecem a verdade, mas para poder aceitar essa verdade, precisa haver o quê? Precisa haver muita humildade. Precisa haver a humildade de perceber ou de aceitar que aquilo que se sabia anteriormente não constitui, se é que eu posso usar essa expressão, toda a verdade. É importante que a gente compreenda para que essa verdade ela se manifeste e se materialize e se internalize nas nossas vidas. É preciso que a gente possa aceitar essa verdade e reconhecer que o que a gente conhecia é só uma parte da verdade. Eu estou falando e está me vindo à mente agora a imagem de um quebra-cabeça. Então, é possível que eu, não posso falar de você, é possível que né, eu acredito sinceramente que foi isso que aconteceu, que no passado eu só tinha peças desse quebra-cabeça. E à medida que eu fui juntando, a imagem foi começando a clarificar para mim. E eu precisei assumir que eu estava equivocada, não é a palavra certa. Eu precisei assumir que existia algo além daquilo aonde a minha fé estava literalmente firmada. Então o que a gente vai ver hoje, ele é como eu posso dizer, ele é um chamado a techuvá. O que é techuvá? Techuvá não é arrependimento. Quando Yohanan Hamatbil, ele fala, olha, arrependei-vos, raça de vibra, porque está assim na tradução das nossas Bíblias em português. O que ele está dizendo ali? Façam techuvá, ou seja, fazer techuvá não é se arrepender. Fazer techuvá não é só reconhecer um equívoco. Fazer techuvá é voltar
ao caminho, voltar às veredas antigas, como diz lá em Irmiarro. Fazer techuvá é voltar a trilhar o caminho do sagrado como o sagrado quer. Então, deixa eu pegar aqui para a gente poder estudar, esse Marcos 12, né, no início, né, até o capítulo Marcos 12, vamos colocar assim, ele está tratando de quê? Ele está tratando também da parábola da vinha, né? Da vinha e dos lavradores, que são os ceifadores, tá? Ou melhor, os cultivadores, que a expressão é cormim. Então, é a parábola dos cultivadores. Então, quem são esses cultivadores? Quem são os cormim? Quem são os lavradores nessa parábola? Então, os lavradores, eles são quem? Eles são as lideranças espirituais responsáveis por administrar aquilo que pertence ao dono. Então, um cultivador, um lavrador, um administrador, e não é a primeira vez que Yehoshua usa, né, essas expressões. Primeiro ele fala de lavrador, cultivador, e tem a parábola também do administrador. Então, o que ele está dizendo? Que a nossa função, e aqui sim, é uma palavra e direta e específica para todos aqueles, todos aqueles que exercem uma posição de liderança. E claro que a gente está falando, dentro desse contexto aqui, de uma liderança judaica, de uma liderança israelita. Agora, se a gente for trazer para nossa atualidade, Yehoshua, ele está falando para todos os líderes que exercem uma posição de liderança e que utiliza o nome dele para embasar o seu ensinamento. Essa é a parte importante. Então, esses administradores que guardam aquilo que pertence ao dono, o que eles estavam guardando? Eles estavam guardando a Torá. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, que Yehoshua estava falando, o seguinte, que aqueles líderes religiosos, vamos colocar nesse tom, tá? Que os líderes religiosos da época, eles estavam ali para guardar a Torá. Mas quando a Torá, o que é a Torá, Hadassah? A Torá significa instruções para a vida e são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, as pessoas que, os líderes religiosos, né, que ele está colocando aqui como o cormim, né, como os cultivadores, eles estavam ali para quê? Para guardar a Torá. Só que eles se apossaram da Torá como se eles fossem os donos da vinha. Então, o que é a vinha? A vinha é Israel e a herança espiritual, como está lá em Yeshayahu 5. Então, Yehoshua fala alguns paralelos aqui. Então, vamos entender. Ele fala da vinha, que é Israel e a herança espiritual. Ele fala do dono, que é o eterno. Ele fala dos lavradores, dos cultivadores, que é a liderança espiritual, a liderança religiosa institucional. Os servos são os Neviim. Neviim popularmente como profetas, e ele fala do filho, que é o próprio Yehoshua, o herdeiro legítimo. Então, o que a gente precisa entender e o que acontece hoje de igual forma, tá? Os cultivadores, eles estavam ali para guardar a Torá. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, que Yehoshua está falando uma palavra específica para aqueles que estavam guardando a Torá. Então, se a Hadassah não guarda a Torá, essa palavra não é para mim. Primeira coisa que eu preciso entender, se a Hadassah não faz o que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, essa palavra não é para mim. Essa palavra é apenas para aqueles que guardam os 5 primeiros livros da Bíblia. E tem outra coisa também, se a Hadassah diz que guarda uma coisa aqui, outra coisa ali, que cumpre uma coisa aqui, outra coisa ali, então essa palavra também se adequa a mim. Por quê? Porque eu estou me apossando de algo que não é meu, que é exatamente isso que os líderes estavam fazendo, se apossando, se tornando os donos da Torá, quando na verdade eles não eram, eles eram apenas administradores. Então assim, quando eu atuo como coach, como mentora na área de negócios, porque essa é outra atividade que eu exerço, então e até mesmo dentro do Instituto Mente Renovada, as pessoas, já houve pessoas aqui dentro que queriam fazer o que elas queriam fazer, e claro que não vai dar certo, elas precisam fazer o que a instituição quer que ela faça. Então,
Esses são referências para falar de quem? Falar de cultivadores que diz que guarda, diz que cumpre, diz que faz, mas na íntegra não faz. Então, quais eram os erros dos lavradores? Eles confundiam a função com posse. Então, qual é a função da Hadassah? A função da Hadassah, nesse exato momento, é estar aqui te conduzindo ao ensinamento da Escritura e a gente fazer uma meditação. Tanto é que a gente fala, que inclusive está aqui, ó, para você, e também tem na descrição, se você quiser fazer parte da AIN, o que a gente fala? Que você vai se tornar um talmide de Yehoshua dentro da AIN. Então, quando eu digo isso, claro que você também poderá se tornar um talmide ou talmidá meu, claro que sim, mas você é talmide de Yehoshua, porque você precisa fazer aquilo que ele fez, precisa fazer aquilo que ele está dizendo para você fazer. Então, o que acontece hoje em algumas instituições é que as pessoas se tornam, como eu posso dizer, ovelhas, literalmente do seu pastor humano. E quando eu falo pastor, eu não estou falando em termos de cargo eclesiástico, ou melhor dizendo, eu não estou falando no tom do nome de um pastor evangélico. Não tem a ver com isso. Eu estou falando de pastor no sentido da função e não do cargo, daquele que cuida dele. Então, se você se torna, por exemplo, um discípulo da Hadassah, você não é a minha ovelha que eu tenho posse quase que das suas faculdades mentais, sabe? Infelizmente, a gente conhece pessoas e estilos de liderança que o seu liderado ele não tem autonomia nenhuma, e isso não é liderança, isso é autoritarismo. Então, eu não posso me apossar dos talmidim de Yehoshua, porque são deles. E é exatamente isso que os líderes estavam fazendo, se apossando daquilo que não era deles. Então, por mais que eu diga que eu tenho um talmide XYZ, eu tenho total consciência que esse talmide não é meu. Esse talmide é de Yehoshua. Por quê? Porque todos nós estamos aqui para quê? Para edificar o reino do sagrado, tá ok? Bom, então hoje os lavradores são quem? São líderes, pastores, rabinos, mestres e estruturas religiosas que administram pessoas, ensinos e recursos espirituais. Falam em nome de Elohim, né? Falam em nome do sagrado, mas se apropriam da obra, da autoridade e da herança como se fossem donos. Então, assim, infelizmente, algumas pessoas, são muito poucas, quase que nem existem essas pessoas, elas, quando a gente fala de se apropriar, é como se o sagrado, é como não, a realidade é essa. Eu sei que é complicada a frase que eu vou dizer, mas o sagrado não tem nem autonomia dentro daquele local. Por quê? Porque a pessoa quer fazer como ela quer fazer e não quer fazer como o sagrado diz que tem que ser feito. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente vai lá para o Sefer HaSodot, Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 19, entre o 19 e 18 e 19, que vai dizer o seguinte: olha, sai dela, povo meu. Então, se você está diante de uma liderança que é autoritária, se você está autoritária, nem vou usar essa expressão, se você está diante de uma liderança que não cumpre o que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, ou que só escolhe o que vai cumprir aqui, o que vai cumprir ali, o que vai cumprir acolá, sai dela, povo meu. Por quê? Porque, gente, olha, quando eu pastoreava, quando eu pastoreava dentro de uma instituição cristã, eu descobri um versículo que ele mudou completamente a minha vida. Eu acho que aspas, tá? É um problema que todo líder tem, que eu chamo de síndrome de Deus. Porque os pais também têm isso, principalmente as mães. Querem fazer até o que o sagrado não está fazendo, porque acha que tem que ser perfeito, mas não dentro de uma perspectiva ocidental. Então, o que acontece? Qual o versículo que eu descobri? Eu descobri o versículo que diz assim, ó,
cada um dará conta de si ao Eterno. Cada um dará conta de si ao Sagrado. O que isso significa? Isso significa que quando eu ajo de forma equivocada ou dou um ensinamento errado para um talmide, eu tenho responsabilidade sobre isso. Porém, o talmide tem muito mais responsabilidade. Aí eu me lembro lá de Massa e Yehoshua, Atos, quando o povo de Bereia, Shaul Rachalia, estava lá discursando, que é um dos mais proeminentes que a gente tem, e eles estavam lá, olhando nas escrituras para ver se era aquilo. E de que escritura nós estamos falando? Nós estamos falando de quê? Estamos falando de Gênesis até Malaquias, e no hebraico, Bereshit a Malachi, tá? Então, essa era a escritura que eles tinham. Não existia, aspas, o chamado Novo Testamento, que a gente chama de Keter, porque são os escritos dos primeiros discípulos. Então, aquilo que eu estou falando para você, já que você vai dar conta de si mesma, ou de si mesmo ao sagrado, aquilo que eu estou falando para você, você precisa ir lá, de Gênesis até Malaquias, para verificar se está ali. Se não estiver entre Gênesis e Malaquias, meu querido, você descarta. E dependendo da situação, deixa de ser meu talmide. Consegue entender? Se o que eu estou... Quando eu digo meu talmide é porque eu não quero... Assim, eu quero. Se você tem uma liderança que não te ensina as escrituras, sai daí. É simples assim, eu não vou medir palavras aqui. Então, cuidado, aí vem o alerta, que é exatamente o título dessa nossa conversa. Cuidado para você não matar Yehoshua, tá? Por quê? Porque Yehoshua diz, que o Eterno mandou os lavradores, que foram os... Cadê? Mandou os seus servos, e a todos os servos eles mataram. Que era quem? Que eram os Neviim, que eram os profetas. E aí, por fim, o sagrado manda o próprio filho, e achando que é o filho ia ouvir. E aí, o que acontece? Eles simplesmente matam o filho também. Então, se você falar, tudo bem, Radassa, eu não estou matando o filho. Será que não? Até porque nós acreditamos piamente e pregamos sobre isso, que Yehoshua já veio e tudo mais. Agora, tem um detalhe. Ele veio e deixou uma mensagem e deixou seus mensageiros, entende? Deixou seus mensageiros. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, para finalizar essa linha de raciocínio, os lavradores são líderes que receberam a vinha para servir, mas passaram a governar como donos. Isso permanece desde, tá? Eu falo desde sempre. Então, cuidado para você não matar o filho, ok? Então, a palavra para a gente hoje é líderes. Se você está... Vamos falar de duas formas. Primeira, se você está no local, tá, que não ensina a praticar o que está escrito ali nos 5 livros da Bíblia, primeiros livros da Bíblia, a palavra diz lá no Sefer HaSodot, lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. Agora, se você é líder e você ensina que não deve praticar, você precisa ler Mateus, vou falar até no português, você precisa ler Mateus 5, do 17 ao 19. E Yehoshua, ele não veio anular, cancelar, excluir, deletar, apagar os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele veio nos ensinar a praticar. Então, líderes, cuidado, porque talvez você não só você esteja matando o filho, como você pode estar formando uma quadrilha. Ok? Você pode estar formando uma quadrilha. Por quê? Porque não só você pode estar matando o filho, como você pode estar reunindo um grupo para matar o filho também. E, obviamente, que sobre nós líderes haverá um julgamento, um juízo muito maior. Bom, então vamos meditar agora no Shem. Então você já sabe que são as letras, deixa eu pegar aqui de novo. A letra Rei, Vav, Dalet e Aleph, tá? Rei, Vav, Dalet e Aleph. Esse Shem, ele é um Shem de gratidão, tá bom?
Então eu espero que a gente consiga ser gratos ao Eterno por essa palavra que Ele está nos dando hoje. Então esse Shem, o Rodá, ele desperta gratidão pela verdade que se revela, humildade para reconhecer a luz humildade para reconhecer a luz mesmo quando ela corrige, capacidade de validar aquilo que o coração já sabe, prontidão para aprender a se realinhar, tá ok? Vamos aproveitar, a gente está falando de luz, né? Vamos aproveitar que nós estamos em Hanukkah e vamos acender, né, as velas, vamos acender as chamas dentro de nós, tá ok? Além do que a gente já faz externamente, vamos acender dentro de nós também. Então, Rei, Vav, Dalet e Aleph. Coloque as suas mãos na posição de receber. Você pode pensar nas letras Rei, Vav, Dalet e Aleph ou pensar na palavra Rodá quando você estiver meditando. Inspire profundamente, enche bem o seu pulmão de ar, segura o ar 2, 3 segundos e depois você pode soltar pela boca. Vamos lá. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro do Maguen Davi de cor dourado. Maguen Davi é maior do que a habitação que você está. À sua frente tem outro Maguen Davi de igual tamanho e cor. Você vai convocar a letra Rei, vai iluminar a letra Rei, vai convocar a letra Vav, vai iluminar a letra Vav, vai convocar a letra Dalet, vai iluminar a letra Dalet e vai convocar a letra Aleph e vai iluminar a letra Aleph. Então agora nós temos a palavra Rodá completamente iluminada, temos essas 4 chamas acesas. Agora essas 4 chamas vão se transformar numa única chama que sai pelo pico superior do Maguen Davi que ela está e vai ser atraída até o pico superior do Maguen Davi que nós estamos. Essa chama vem para a nossa Neshama, simbolizado pela nossa mente, e vai despertar, ativar a nossa Neshama, vai para o Ruach, que simboliza o coração, iluminando o Ruach, e vai para o Nefesh, simbolizando o fígado, purificando o Nefesh. Volta para o Ruach, iluminando o Ruach, vai para a Neshama, ativando a Neshama. Ilumina o Ruach, ativa a Neshama, ilumina o Ruach, ativa a Neshama, Ruach Neshama, Ruach Neshama, Ruach Neshama. A gente expulsa essa chama, que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz plena da consciência do divino, da qual esse nome apraz. Então essa nuvem, ela de tão plena que ela está, ela se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre nós, deixando toda a nossa essência plena da consciência do divino. E agora que a gente está pleno e completamente magnetizado com essa consciência, a gente dá as mãos, a gente coloca o Brasil no centro. O Brasil é do tamanho de uma bola de futebol. Todas as nações onde houver um brasileiro nela também vêm para dentro do Maguen Davi. E todas as nações que têm um estrangeiro aqui no Brasil, seja residente ou a passeio, também vêm para dentro do Maguen Davi. Então agora a gente vai projetar do nosso terceiro olho um jato de luz violeta sobre o Brasil e essas nações. Enquanto a gente projeta, a gente também convoca Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação. E nesse momento, a gente gera como se fosse uma segunda camada sobre o Brasil e as nações, de forma que eles também possam receber esse reconhecimento da verdade ou perceber, né, ter esse reconhecimento da verdade
e que essa luz se manifeste neles também. Agora, Metatron, Sandalphon e Machia pode ter livre conversação com cada um de nós que estamos fazendo a meditação e todos eles que estão recebendo esse fluxo de energia do sagrado também. Quando você terminar a meditação, você pode respirar profundamente 3 vezes e pode abrir seus olhos. Bem, agora você pode verbalizar aquilo que o insight que você teve, bem como você pode, tem aqui na descrição o link do nosso grupo, você pode também mandar um áudio para a gente lá, compartilhando a sua meditação. Eu queria pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com 2, 3 pessoas, porque isso ajuda e muito o nosso canal a crescer, além do YouTube recomendar esse tipo de conteúdo para mais pessoas, além de, claro, se inscrever e ativar as notificações, tá bom? Bom, aqui em cima, como eu já tinha falado antes, esse mês de dezembro, nós estamos fazendo, é um mês que eu estou já comemorando meu aniversário, no próximo dia 24 eu faço mais um ano de vida, se assim o sagrado permitir. Então, esse mês a gente está disponibilizando que você tenha acesso a todo o nosso conteúdo aqui dentro da AI, se tornando um Talmide nosso, um Talmide de Yehoshua dentro da AI, claro, por uma taxa simbólica de R$18. E esse número 18 simboliza a vida, sabe? É como se você estivesse fazendo um resgate da sua vida mesmo para o sagrado, tá? Também queria dizer para você considerar, ó, tá aqui, ó, considerar fazer uma tzedakah, tá ok? Para nos ajudar a dar sequência a essa obra e podermos também, obviamente, contribuir com outras pessoas, tá bom? Shalom, shalom, lehi traot e até breve.